Chega mais, eu já vou falando aqui que a história de hoje é daquelas que tem um final surpreendente. Quando ela estava me contando, eu pensei assim, que história! Porque é uma história triste, tem um começo muito dolorido, mas aí ela supera, dá a volta por cima e transforma completamente a vida. A gente pensa, é isso. Mas não, o desfecho dessa história é para qualquer um ficar revoltado. Eu me senti assim e acho que vocês também vão se sentir. A história começa no Brasil e termina nos Estados Unidos. Bom, esse episódio envolve violência sexual, então pode ser um gatilho para quem já vivenciou ou testemunhou algum crime dessa natureza. E, claro, não é recomendada para crianças. E antes da gente começar, um recado aqui. O Dia das Mães está chegando, o que acha de dar um presente diferente para sua mãe? Ela tem uma história de vida daquelas que você quer guardar para sempre. Para os netos, bisnetos, tataranetos, saberem quem ela é ou, no futuro, saber quem ela foi. Então, olha só, por que não transformar a história dela num podcast? A gente tem um projeto aqui que chama Sua História é um Presente. E não precisa ter morado fora, não. Pode ser uma história que se passou no Brasil mesmo. E aí, vamos contar essa história? Então, escuta só esse feedback. Menina, que repercussão maravilhosa. Eu liguei pra minha mãe no WhatsApp e a gente falamos Feliz Dia das Mães, e aí eu mandei o link pra ela. E aí ela sentou com o papai, ela e o papai vêm assistindo no computador e eu assistindo eles. Gente, deles darem de mão dada, de se olharem, de começarem a chorar, de rir. Ela falou que você é fantástica, como que você conseguiu fazer uma história de uma vida e fazer os highlights. Ela falou, agora tá eternizado a minha vida inteira, olha aqui. Para saber mais detalhes, fala com a gente no WhatsApp. Nosso número de WhatsApp tá aqui na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Yara. A Yara teve uma infância muito humilde. Até os 7 anos de idade, ela morava perto da família. Avô, avó, tios, primos. E a questão econômica era ok. Era aquela coisa apertada para pagar as contas no fim do mês, mas não faltava nada. Aí, o pai morreu com uma crise de AVC e depois disso as coisas ficaram bem ruins para eles. A mãe da Yara não tinha mais dinheiro para continuar sustentando as crianças naquele bairro. Eles tiveram que se mudar para uma região mais humilde. A Yara tem 2 irmãos, um irmão mais velho e o outro mais novo. Bom, para dar conta de sustentar as crianças, a mãe da Yara trabalhava dia e noite. Ela passava roupa durante o dia e fazia limpeza durante a noite. A Yara me disse que tinha dia que nem via a mãe dela. Ela falou assim: era comum a mãe chegar e a gente já tá dormindo e a mãe saía antes da gente acordar. Então a gente nem encontrava com ela. Só sabia que ela tinha dormido em casa porque via a cama bagunçada. Por causa da mãe trabalhar demais, a Yara cresceu sabendo se virar. Ela andava de ônibus sozinha pela cidade, pagava as contas, fazia comida, quando tinha, porque café da manhã mesmo não tinha sempre, não. Roupa extra era luxo. Eles não tinham quase nada de roupa, sapato era um e olhe lá. A Yara ia para a escola toda manhã e à tarde a diversão dela era brincar com os irmãos na rua. Aí quem foi criança na década de 80, 90, sabe que era só ir para a rua que a gente já fazia amizade. Encontrava um, encontrava outro e dali a pouco a gente virava o bando da rua. Fala aí, não era desse jeito? E com a Yara não foi diferente. Dentro desse bando aí da amizade da rua, tinham 2 meninos que eram vizinhos dela. Esses meninos moravam com a mãe, com o pai e também com o avô. Mas como a mãe e o pai saíam para trabalhar cedo, quem cuidava deles era o avô. Eu vou falar aqui um pouco desse avô. Na memória da Yara, esse homem era como se fosse um velhinho. Era um senhorzinho muito bonzinho, muito gente boa. Cuidava das crianças da vizinhança. Era aquele vozão de todo mundo, sabe?
Quando a mãe da Yara chegava em casa, ele ia puxar conversa e contar que as crianças estavam aprontando. Aquela coisa assim, ô fulana, teus meninos foram certinho hoje para a escola, ô ciclana, as crianças ficaram brincando aqui à tarde na rua, pode ficar tranquila. Eu fiquei de olho em todo mundo, coisa de avô mesmo. Mas um avô que eu vou falar, ninguém merece, e daqui a pouco vocês vão entender. A mãe da Yara devia ficar tranquila de saber que enquanto ela trabalhava, tinha um adulto que olhava os filhos dela e que se acontecesse alguma coisa com as crianças, elas iam estar assistidas ali. Então era essa a realidade da Yara quando ela tinha 7 anos de idade. E o que vai acontecer com ela aqui, gente, é uma coisa que dói na alma, principalmente para quem é mãe de menina como eu. Pois teve um dia que ela estava voltando da escola e esse senhor, o avôzinho, ele chamou a Yara para dar um pulo na casa dele. Ela, inocente, foi. Ali ela foi abusada por esse homem pela primeira vez. E quando eu falo abuso, eu falo de penetração mesmo. A Yara nem sabia o que era aquilo. Ela só sabia que doía. Ninguém falava de sexo na casa dela. Ela não fazia a menor ideia do que era. Ela sabia que aquilo não era certo porque o avôzinho, eu vou chamar ele aqui de véio, porque o véio ameaçava a Yara. Ele falava assim: se você contar pra alguém, eu mato a sua mãe. Ela vai morrer igual teu pai. Pensa no terror que era escutar uma coisa dessa. Uma criança de 7 anos, aliás, uma criança de 7 anos que sabe o que é morte, que viu o pai morrer. Por causa disso, a Yara não falou nada para a mãe. Passou pela dor física e emocional dessa violação sozinha e ainda com culpa de estar fazendo coisa errada. A partir dessa primeira vez, o velho ficava no portão todos os dias, ao meio-dia, esperando a menina voltar para casa. Aí ele puxava a Yara para dentro de casa e ali ele fazia o que queria com ela. Aí vocês me perguntam, mas não chegava ninguém? A filha, o genro, estava trabalhando, beleza, mas e os meninos, os netos? Esses meninos ficavam brincando na rua e o velho tinha um plano. Escuta essa, gente. O velho ensinou a Yara a fazer dobradura. Vocês sabem o que é dobradura? É fazer bichinho, florzinha, coisinhas assim com papel, tipo origami. E por que ele ensinou a Yara a fazer isso? Porque se alguém chegasse na casa e pegasse os dois juntos, sozinhos, a desculpa que ele ia dar é que ela estava lá sozinha com ele porque estava aprendendo a fazer dobraduras. Só que enquanto ela fazia as dobraduras, o que ele fazia com ela? Eu não preciso contar aqui, né? E olha só, isso passou a ser todos os dias. O velho obrigava a Yara a tocar nas partes dele, colocava na boca e tinha penetração atrás também. A Yara apagou muita coisa dessa fase, apagou os detalhes, mas ela se lembra de sangrar. Várias vezes que ela estava lá dentro com o velho, ela ouvia um dos netos dele gritando o nome dela, chamando ela para brincar lá na rua. Eu vou dar um nome aqui para esse menino, vou chamar ele de Ângelo. O Ângelo era 1 ano mais velho que a Yara e eles sempre brincavam juntos. Mas nesses dias que ela estava na casa do vô dele, ele chamava e Yara pensava: ele sabe o que o avô dele está fazendo coisa ruim comigo. E ele me chama para me salvar. A Yara pensava assim, que era o jeito do Ângelo tirá-la de perto do vô dele. E ela realmente conseguia, porque quando o menino gritava lá fora, ela saía para a rua e a violência parava. A violência não acontecia. Esse menino meio que ficou guardado na lembrança dela como um anjo. Bom, a vida dela foi assim por 3 anos. Ela ia na casa do velho todos os dias depois da escola e só conseguia se livrar do homem quando o Ângelo gritava o nome dela lá fora ou quando o velho conseguiu o que queria. Quando a Yara fez 10 anos, ela se mudou com a família dessa vizinhança e nunca mais ouviu falar do velho e nem dos meninos. Pelo menos por enquanto. Aí a gente pensa: que alívio, o pesadelo passou.
Não. Quando a Yara foi morar nessa nova casa, ela já estava na pré-adolescência e mudou completamente o comportamento. Em vez de ser aquela menina tranquila, que resolvia tudo para a mãe, que não dava trabalho nenhum, ela passou a ser agressiva, respondona, não queria mais saber de estudar, repetiu de ano na escola. Isso era o que todo mundo via. Já ela sentia a boca seca, tremedeira, tristeza profunda. Hoje, ela sabe que eram sintomas de crise do pânico, depressão, ansiedade, mas naquela época, quem falava disso? O povo falava assim: é porque tá virando adolescente, ou é porque o pai morreu. O pai morreu, tá ficando revoltada. Mas ninguém sabia a verdade. Não tinha papo com a mãe. Agora, deixa eu falar um pouquinho mais dessa mãe. A mãe da Yara veio de família muito pobre, mas pobre assim, de morar em casa de papelão. Ela era uma pessoa batalhadora, fazia tudo para sustentar os filhos sozinhas, com a ajuda de uma pensão que o pai tinha deixado. Mas era uma pessoa fria, totalmente pessimista. Daquelas que se tem uma chance de uma coisa dar errado, vai dar errado. Não era uma mãe que conversava ou que explicava nada da vida. Como eu disse antes, não era essa pessoa que falava sobre sexo ou que parava para entender o que estava acontecendo com a Yara. Não tinha diálogo. Acho que, resumindo a relação dela, é isso. Não tinha conversa. Bom, a vida da Yara foi tocando assim até ela fazer 16 anos. Quando ela estava com 16, a vida dela transformou totalmente porque ela engravidou. A Yara engravidou do primeiro namoradinho que teve. Com 17 anos, ela casou com o pai da criança e teve o primeiro filho. O marido era um menino também, tinha acho que 17, 18 anos. Eram duas crianças cuidando de um bebê e aprendendo a ser gente grande. A relação dos dois era boa, só um ponto é que eles tinham um problema. Consegue imaginar? Na cama. E por quê? Porque tinha hora que a Yara não queria que o marido tocasse nela. Não queria que colocasse a mão no corpo dela. E eu não preciso explicar aqui por que ela tinha esse comportamento, né? Acho meio óbvio que da experiência que ela teve na infância, alguma coisa ia ficar para a vida. O bom é que o marido sempre entendeu e respeitou. Mas não foi só isso que ficou, não. Mais para frente, eu conto mais desse trauma. Quando esse primeiro filho tinha 4 meses, a Yara engravidou de novo. Putz, se as coisas até ali estavam complicadas, agora ia piorar? Se a gente pensar por esse ponto, sim. Se já estava difícil com a situação de pobreza que eles viviam, a revolta interna dela e agora com o marido, uma criança e depois outra criança, a gente logo pensa, deu ruim. Mas não, aqui a vida dela vai dar uma reviravolta. Ela tinha muito certo dentro da cabeça dela que tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e melhorar de vida. Ela não tinha condições financeiras nenhuma de estudar fora, de fazer uma faculdade. Uma porque ela não tinha dinheiro. Outra porque, a essa altura, ela tinha 2 crianças para cuidar. O marido trabalhava fora e ela ficava em casa com as crianças. Deixar as crianças para alguém cuidar? Ela nunca faria isso e a gente sabe por quê. A única alternativa que ela achou foi trabalhar em casa. Ela gostava muito daquela revista Manequim. Vocês lembram? Era uma revista de moda, de tendências, essas coisas. E vinha com um molde de roupa dentro. Pois a Yara pegou esses moldes, comprou tecido e começou a costurar dentro de casa. Gente, essa altura ela não tinha nem tesoura dentro de casa. Lá em Goiânia, onde ela morava, tem uma feira muito grande de roupa. A Yara pegava essas roupas e ia vendendo lá. E o negócio deu certo. A Yara foi recebendo encomendas e mais encomendas. Aí, com o tempo, ela abriu uma confecção e uma loja bem grande. Chegou a empregar mais de 40 pessoas. Trabalhava de segunda a segunda. Goiânia tem essa cultura de confecção, os comerciantes do interior e até de outros estados enchem ônibus para ir fazer compras lá para revender. Muitos desses ônibus paravam na porta da loja da Yara, tipo assim, uns 80 ônibus por semana. Aí, com o dinheiro entrando, eles colocaram os filhos em escolas particulares, compraram uma casa, carro bom. Ela e o marido viajavam para outros estados e eles tiveram ali a oportunidade de conhecer várias partes do Brasil, inclusive de fazer viagens internacionais também. A Yara tem parente nos Estados Unidos e vira e mexe, ela e o marido iam para lá para curtir as férias. A essa altura, os filhos dela já estavam na faculdade.
Todos os dois entraram em universidades conceituadas. Quero dizer, se lá atrás a Yara queria quebrar o ciclo de pobreza, porque ela achava que as coisas que aconteceram com ela na infância não só foi porque o velho era ruim, mas também por causa da pobreza que eles viviam a ponto da mãe ter que deixar 3 crianças sozinhas o dia inteiro para poder trabalhar. Então nada disso ela queria para os filhos dela. Ela me contou que os filhos dela tiveram uma infância oposta à dela. Não brincavam na rua, ela não deixava dormir na casa dos amiguinhos e nem ir na casa dos amiguinhos ela deixava. Se o amiguinho quisesse brincar, tinha que ser na casa dela. Ela criou os filhos o mais próximo possível. Eu não queria que acontecesse com eles o que aconteceu comigo. Pois é. Olha aqui como o trauma vai se espalhando pela nossa vida. A Yara tem consciência disso. Ela sabe que super protegeu os meninos para que nada de ruim acontecesse com eles. Mas ela nunca contou para eles o que aconteceu com ela. Ela disse que não quer que eles carreguem esse peso, que é muito pesado saber que a própria mãe teve uma infância tão cruel. Na verdade, gente, ela contou só para o marido dela. No começo, ele não acreditava, mas sempre respeitou as vontades, os limites dela. Ela não contou para ninguém justamente por isso, com medo das pessoas não acreditarem no que ela falava. Por que será que as vítimas de violência sexual são tão desacreditadas, hein? Por que as vítimas têm que sofrer 2 vezes? Porque assim, primeiro ela sofre pelo que ela passou e depois sofre porque ninguém acredita nela. Olha que crueldade. Eu acho que é uma forma que a gente tem de anular esse crime, principalmente quando acontece dentro de casa com pessoas que a gente ama. A gente prefere não acreditar que aquela pessoa querida é tão ruim a ponto de cometer uma atrocidade dessas, do que reconhecer que o tiozão legal, o avô bonzinho, o pai ou o padrasto carinhoso também podem ser doentes. Porque eu acho que quem comete uma atrocidade dessa é doente. Nos Estados Unidos, os acusados de pedofilia carregam esse estigma para sempre. Existe um aplicativo que a gente pode consultar aonde tem um pedófilo morando. É assim, você entra no app e coloca o endereço da tua casa. Ou, se você está pensando em mudar, coloca lá o endereço da casa que você vai morar. E vão aparecer no mapa algumas bolinhas indicando a região aonde tem pedófilo. Eu não sei se tem isso no Brasil ou em outro país, mas devia ser obrigatório. Voltando aqui, a vida da Yara mudou completamente, como a gente viu, mas aquele passado sempre foi uma sombra na vida dela. Muitos anos depois da época do véio, ela tentou encontrar o neto dele na internet, o Ângelo. Ela procurou no Google, em redes sociais, mas nunca achou nada. Nunca mais teve notícias de ninguém ali daquele bairro. Em 2009, a Yara e o marido resolveram que estava na hora deles desacelerarem. Eles trabalhavam demais, como eu falei, e já tinham um pé de meia legal. Eles moravam no apartamento triplex, os filhos todos formados, tem um que até fez doutorado. O casal tinha também imóveis de aluguel, o ponto comercial da loja eles dividiram e fizeram como se fosse uma galeria, alugaram uns stands. Com essa renda passiva, eles se mudaram para os Estados Unidos. A Yara morria de vontade de morar lá. Então ela e o marido pediram um visto de estudante e estão lá até hoje. E é assim que termina essa história? Não, né? Eu falei para vocês que essa história vai ter um final surpreendente. Já morando nos Estados Unidos, a Yara voltou a procurar o Ângelo e desta vez ela achou. E por que ela achou agora, sendo que ela tinha procurado muito na época que ela morava no Brasil? Porque assim, no Instagram, quando a gente vai na lupa buscar pessoas, ele vai mostrar conhecidos de conhecidos e pessoas que estão próximas. Se você busca uma pessoa que não está perto de você e que não tem nenhum amigo em comum, dificilmente você vai achar. Então, quando a Yara procurou o Ângelo no Brasil, ela não achou, porque o Ângelo não mora mais no Brasil. O Ângelo mora nos Estados Unidos. Ela nem acreditou quando ela viu a foto dele. E bateu certinho com o nome completo que ela sabia desde a infância. É claro que ele estava muito diferente, mas ela tinha certeza que o Ângelo do Instagram era o mesmo que brincava com ela na rua, o neto do véio. E agora, fazer o quê?
A Yara mandou uma mensagem privada para ele falando assim: Oi, eu sou a Yara. Lembra de mim? A gente costumava brincar junto na rua quando a gente era pequeno. Você se lembra? Será que a gente podia conversar? Os dedos dela tremiam quando ela clicou em enviar. Não era uma mensagem, né? Era um passado inteiro que ela ia mexer. O Ângelo não respondeu. Passou uma semana e nada. Passaram-se 2 meses quando o celular dela apitou. Mensagem do Ângelo. A mensagem dizia assim: Oi, Yara. Lembro. Posso te ajudar em alguma coisa? Mas afinal, o que a Yara queria com ele? Ela queria saber se o velho estava vivo, porque ela mesma já sentiu tanta raiva que várias vezes pensou que podia ter matado aquele homem. Mas agora ela queria saber se o Ângelo sabia o que acontecia. Ela queria saber se o Ângelo chamava ela para brincar, para tirar ela do avô. Bom, continuando a conversa dos dois, a Yara perguntou se eles podiam se falar e o Ângelo disse sim. A Yara ligou para ele e contou. Contou tudo que o avô dele fez com ela. Como ele a fazia entrar na casa dele todos os dias, as dobraduras, o que o homem obrigava ela a fazer, a ameaça de matar a mãe se caso ela contasse para alguém, as dores que ela sentia e por fim perguntou: você sabia que eu estava fazendo lá dentro? Por que me gritava? Era só para brincar mesmo ou era para me salvar? O Ângelo, gente, não sabia de nada e ficou em choque ao conhecer esse lado do vô. E não, ele não era um salvador. Na ingenuidade de um menino de 8 anos, ele chamava a Yara para brincar, porque é isso que criança faz, certo? Ou pelo menos deveria. Bom, o Ângelo queria saber mais. Lembra que ele tinha um irmão mais novo? Pois ele ligou para o irmão no Brasil e contou toda a história. Esse irmão também ficou em choque. É avô, né, gente? Morava com eles. Pois esse irmão foi investigar a vida do avô e é aqui que vocês vão ficar revoltada. O meu queixo caiu quando a Yara me contou essa parte. Na real, eu tô de cara até agora. O irmão do Ângelo descobriu o passado do avô e mandou uma mensagem mais ou menos assim para o Ângelo. Quando o nosso avô dava aulas no colégio, ele abusava dos filhos dos funcionários da escola. Nessa época, ele foi denunciado para a Secretaria de Educação. Foi chamado a comparecer lá para prestar esclarecimentos, mas ele não apareceu. Então, nossa mãe foi falar com o secretário e esse secretário contou tudo. Falou dos abusos. Depois ele foi morar com nosso tio em outro setor e ali ele abusou de umas meninas que eram amigas das nossas primas. Foi aí que ele foi morar com a gente. Aí ele foi dar aulas num colégio da vizinhança e teve denúncias dele também. Infelizmente, irmão, nosso avô era pedófilo. Depois nos mudamos para a vila e aí o resto você já sabe. Desculpe, Yara. Gente, vocês conseguem entender o que aconteceu aqui? A família inteira sabia quem era esse homem. A família inteira acobertou esse monstro. A família inteira permitiu que ele ficasse solto e repetisse o que ele fez com a Yara. Quantas meninas não foram obrigadas a dobrar papel enquanto ele cometia essas atrocidades? Quantas crianças pagaram o preço dessa impunidade? A mãe do Ângelo sabia de tudo e sabia que esse pai monstruoso que ela tinha ficava em casa cuidando das crianças da rua. Como é que não fica revoltado com isso? E tem gente que fala assim, antigamente não tinha esse monte de abuso, de violência que tem hoje, não. Antigamente era assim que acontecia. As coisas aconteciam, as meninas ficavam quietas, porque não sabia o que era sexo. Porque não sabia que errado é o homem. Porque não sabiam que podiam denunciar e aquele homem podia ir para a cadeia, pagar por isso. E ainda acho um absurdo que hoje em dia tem gente que busca justificar a atitude de um criminoso desses. Ah, mas ela provocou, mas ela colocou roupa curta. Não, a mulher coloca a roupa que ela quer. Não vamos nunca culpar a vítima e inocentar um criminoso, nunca. Porque enquanto eles estão livres, outras pessoas se tornam vítimas. Passaram a mão na cabeça desse velho. Os filhos desse homem são tão responsáveis quanto ele pelo que aconteceu com a Yara.
Tudo isso podia ter sido evitado. E a mãe do Ângelo? Sabia e deixava o pai cuidando das crianças da rua. Quantas outras crianças não devem ter sofrido nas mãos desse cara? Ah, e uma coisa aqui. Hoje, olhando para trás, a Yara acha que ele tinha uns 55 anos. Quero dizer, ele nem era velho. Mas na cabecinha de uma menina de 7 anos, ele era velho, grande e assustador. E vamos combinar que um homem que tem 55 anos está fazendo o dia inteiro em casa e não vai trabalhar? Pessoa saudável, sem problema de saúde? Eu ficaria com o pé atrás. Não é revoltante? Eu avisei, mas olha só. Eu fiquei chocada, mas para Yara, o passado dela me pareceu ser uma coisa resolvida. O velho morreu e ela fechou o ciclo. Ela procurou o Ângelo não foi só para saber se ele salvava ela. Ela queria que toda a família soubesse que aquele homem bonzinho, na real, não tinha nada de bom. E no final das contas, descobriu que todos sabiam, menos os netos. Então, ela se deu por satisfeita por ter jogado tudo no ventilador. A Yara falou assim para mim: Era um segredo de família e eu destruí. Essa é a história da Yara. Na semana que vem, a história tá meio Romeu e Julieta. É um romance entre uma brasileira e um americano, mas as famílias são totalmente contra. A família dele acha que ela tá interessada no green card. Já a família dela acha que ele tá interessado na herança. Na próxima quinta, eu falo aonde que tudo isso vai dar. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.